Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo Acta, sempre conectado. E como sempre a gente, no início do programa, manda aquele alô para a colônia brasileira espalhada por essa galáxia interplanetária. Tem brasileiro agora, por exemplo, assistindo a gente na Nova Zelândia, tem brasileiro assistindo a gente na Austrália, tem brasileiro assistindo a gente nas Filipinas e tem brasileiro assistindo agora a gente aqui no Jaraguá, onde nós estamos nesse momento na sede da Asplana, Associação dos Plantadores, Fornecedores de Cana, ao lado do presidente Edgar Filho. Presidente, obrigado pela atenção. Prazer em revê-lo depois de tanto tempo. Eu acho que eu ainda tinha cabelo quando a gente conversou. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Alberto. Prazer é meu estar recebendo o amigo aqui. A gente estava conversando agora há pouco sobre o tempo que a gente já se conhece, as entrevistas que já foram feitas e dadas. E eu conheço o Alberto desde o tempo que ele tinha cabelo. Então, faz um tempinho. Já tem um tempinho, né, presidente? Tempinho, né, Alberto? Mas você ficou bem, rapaz, assim, tá bem. O senhor também tá bem. Eu estava quase sem cabelo, dei uma ajeitada aqui, eu acho que também fiquei um pouquinho bem. Tá legal. Presidente, qual é o momento dos plantadores e fornecedores de cana do estado de Alagoas? Roberto, você acompanha essa jornada daqui da classe do setor há muito tempo, Desde né? o tempo do seu pai? Desde o tempo do meu pai, a gente vinha conversando aqui desde 2001, 2002, que o Alberto aqui acompanha as planas, faz parte aqui praticamente do dia a dia da Asplana. E você sabe que a gente chegou no auge do setor e logo após chegamos no fundo do poço. 2015. 2015 foi o ano terrível, o ano do fundo do poço, que o setor chegou aí e saiu de 25 milhões de toneladas de cana, e ano a ano foi decaindo, foi caindo, fechando usinas, com dificuldade de pagamento para os produtores de cana. Saímos de 25 milhões para 20, para 19, 18 e chegamos no número terrível de 13 milhões de toneladas de cana. Foram fechadas 10 usinas no estado, foram perdidos milhares de empregos. Muitos municípios e do interior do estado que dependiam e dependem de usinas para gerar emprego e renda ficaram a ver navios. E foi justamente nessa época que eu assumi a Asplana, em 2015, quando o setor estava numa crise terrível, com as usinas sem conseguir pagar os produtores de cana, fornecedores de cana brigando com os industriais, porque a história é essa, quando casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu sempre dizia isso, vamos ter calma, vamos tentar chegar num acordo. E eu saí conversando com todos os industriais, com os usineiros, tentando fazer acordo de pagamento, porque o produtor botava a cana na usina e não recebia, as usinas fechando, e eu tentando apaziguar aquele incêndio grande, porque o setor é a base da economia alagoana, né? Um setor importantíssimo, gera mais de 100 mil empregos diretos e ele estava definhando. Se dizer que era produtor de cana, industrial ou fornecedor de cana no estado, era uma coisa ruim, isso era mal visto. Você não podia dizer que era usineiro, industrial. Eu tentei ir mudando essa imagem, mostrando a importância que o setor tem para a economia do estado, para a geração de emprego, geração de renda. E graças a Deus a gente foi conseguindo, juntamente com o governo do estado, o governador Renan Filho, na época nos ajudou bastante, foi um cara que foi parceiro do setor. Nós mostramos a dificuldade que nós estávamos tendo na questão dos impostos do estado, que era um dos impostos mais altos que o setor pagava por ser um setor mais importante da economia, mas era o setor que era mais onerado. E a gente mostrou que naquele momento de dificuldade a gente precisava ter um pouquinho de desoneração para a gente poder sobreviver. E foi mostrado a ele, através de estudos, que o estado de Pernambuco era um estado vizinho nosso, que tinha preços melhores, que tinha indústrias que estavam mais saudáveis, que tinha uma quantidade de cana menor que a nossa, mas tinha uma questão mais saudável das suas indústrias com relação aos trabalhadores e aos produtores de cana. Por que isso? Por causa da oneração dos impostos de lá, que eram bem menores do que o nosso. O estado de Pernambuco abastecia suas prateleiras dos supermercados com açúcar cristal e nós não podíamos fazer isso aqui, porque os impostos aqui eram altíssimos, não permitia que nós fizéssemos isso. Que os usineiros, principalmente os industriais, fossem obrigados a produzir, mesmo com açúcar cristal, que é o açúcar do mercado interno, com um preço bom, ele era obrigado a produzir o açúcar VHP, aquele açúcar grosso, aquele açúcar demerara que você vê no navio saindo daqui. Por isso que os nossos portos são bem movimentados, porque até hoje ainda é mais rentável, às vezes, você exportar
o açúcar VHP para fora do país. Que açúcar é esse, o VHP? É o açúcar bruto, não é aquele açúcar branquinho que você vê no supermercado, no saco. Uhum. No É o que a gente chama do açúcar demerara? É o açúcar demerara, o açúcar VHP exportação, que é um açúcar mais bruto, que ele vai diretamente no navio. Ele tem mais qualidade? Dizem que é mais saudável, né? Porque não tem aquele produto para clarear. E aí deixar ele branquinho. Deixar ele mais branquinho. Aí dizem que ele é mais saudável. Mas foi importante, voltando à questão do imposto, do incentivo fiscal que o Estado fez aqui, para que a gente se tornasse viável novamente e conseguisse, Alagoas também, produzir o açúcar cristal, que é esse branquinho que a gente vê nas prateleiras do supermercado, também para a gente abastecer o nosso mercado interno. A gente só estava abastecendo o mercado externo. E isso fez com que desse viabilidade novamente às indústrias, desse um respiro. Então, o governador Renan Filho foi comigo, com o presidente Pedro Roberto do Sindaçuca, fomos a Recife, tivemos uma reunião lá com o governador de Pernambuco, onde o secretário George Santoro foi e nos acompanhou também para entender como era feito os cálculos dos impostos que eram cobrados em Pernambuco, para que a gente pudesse fazer a mesma tributação. E assim foi feito, depois de muita luta, de muito trabalho, de muito empenho, de muitas conversas com as usinas e com o governo, tanto estadual como federal, a gente conseguiu igualar os impostos de Alagoas com de Pernambuco, que é uma diferença mais de 20% de diferença de imposto de lá para cá. Então, quando a gente fez isso, o Estado começou a respirar. Então, esse incentivo que o governo do Estado deu fez com que as usinas começassem a produzir de novo, parassem de fechar, começassem a pagar os fornecedores de cana e começassem a reabrir. A gente conseguiu reabrir uma indústria, que é a Copevale, com os fornecedores de cana de Atalaia. Ela gera mais de 2.500 empregos diretos, que era a antiga usina Uruba. Então, um grupo de produtores se juntaram. Era parte da massa falida? Era parte da massa falida do Grupo João Lira. Então, uma grande parte dos fornecedores se juntaram aqui nesse auditório que nós estamos aqui, discutimos as ideias. Um grupo de lá, né? As Planas ajudou na parte política e o pessoal de lá tocou, se juntou, cada um colocou um capital para reativar o parque industrial. O parque industrial foi reativado, cada um fez um plantio de cana nas áreas que era da usina, foram divididas em sistema de cooperativa, então cada produtor pegou um pedaço de uma área e saiu plantando, e hoje ela moe 1 milhão de toneladas de cana. Gerando quantos empregos diretos? Mais de 2.500, 3.000 empregos diretos, e indiretos você pode botar aí o dobro, isso no município só. Né? Então, a gente saiu de 13 milhões e começamos a fazer o sentido inverso, a subir novamente de patamar. Então, a gente saiu de 13 em 2015 para 16 em 16, 17, 18 em 17 e chegamos hoje nessa safra, com todas as dificuldades que nós tivemos de praga, de excesso de chuva o ano passado, nós conseguimos fazer 21 milhões de toneladas de cana esse ano, chegando praticamente no auge do setor, que foi 25 milhões de toneladas de cana. Então, as perspectivas para os próximos anos é que sejam melhores e que a gente possa até, com menos usina, fazer uma produtividade de quase 25 milhões de toneladas de cana. Nós temos quantas usinas hoje no estado de Alagoas? Hoje nós temos 15 funcionando. E quando nós fazíamos as 25 milhões de toneladas de cana, a gente chegou perto de ter 25 usinas. Então, isso mostra que nós aumentamos a produtividade nas áreas que já existia. Produzimos quantos milhões de toneladas? Hoje, 21 milhões de toneladas de cana. Então, no ranking brasileiro, gente? No ranking brasileiro, nós já fomos o segundo maior do ranking. Nós somos Alagoas, desde a hora que chegou na maior crise da história, nunca perdeu o ranking de primeiro lugar do Nordeste. Nós sempre fomos o primeiro lugar do Nordeste. E continuamos, só que aumentamos a vantagem, vamos dizer assim, a diferença. Porque o segundo lugar é Pernambuco, que hoje tem 16 milhões de toneladas de cana. E nós, 15, 16 milhões. E nós temos 21 milhões de toneladas de cana. O terceiro colocado é a Paraíba, no Nordeste, que tem cerca de 6 milhões de toneladas de cana. E nós, como fornecedores de cana, só no estado, só os fornecedores de cana têm mais cana do que a Paraíba, que é o terceiro colocado. Então, nós conseguimos ampliar o número que nós tínhamos de produção e aumentar um pouquinho também a nossa produtividade para a gente produzir uma quantidade de cana maior numa área menor, que isso é o futuro. A gente está conversando aqui do nosso programa Papo Cabeça dessa semana com Edgar Filho, presidente da Asplana, Associação dos Plantadores e Fornecedores de Cana no estado de Alagoas. Hoje são quantos empregos diretos gerados
por essas usinas aqui no estado, presidente? Alberto, mais de 100 mil empregos diretos, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Mais de 100 mil empregos diretos, são 15 usinas, né? Você coloca aí cerca de 2.500, 3.000 empregos diretos por cada unidade industrial, você passa aí de 150 mil, fácil, né? Então a gente coloca mais de 100 mil, sem medo de errar, porque é o setor, costumo dizer, que mais emprega no estado de Alagoas, o setor que absorve aquela mão de obra que não é tão qualificada, que é o setor que faz com que não ocorra aquele êxodo rural terrível de pessoas que não têm condições de vir para a capital, de sair por conta de uma unidade industrial fechada, de sair de lá e vir para a capital sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de nada, arriscado a entrar em mundos de droga, em mundos de violência. Então, manter o pessoal no campo, trabalhando, né, gerando emprego, produzindo, pagando as contas e mantendo sua família no campo, isso não tem preço, né? É uma distribuição de renda inimaginável, ganha o Estado, ganha os municípios, que as indústrias estão lá. Então, é um setor importantíssimo para a economia de Alagoas e a gente tem que continuar sendo essa base da economia e crescendo, com certeza. Presidente, como é que foi superado de 2015 para cá, atravessando inclusive uma pandemia que mexeu com a política econômica mundial? Como é que foi essa recuperação de lá para cá? Terrível, Alberto. Foi uma das coisas mais complicadas. Você não imagina como foi para a gente atravessar. Eu chegava a certos momentos que eu dizia, rapaz, será que o setor vai sucumbir? Será que vai acabar a cana no estado de Alagoas? Não é possível. A gente não pode deixar isso e vamos fazer um movimento e vamos mostrar a importância. Sempre foi parte da forte economia do estado. Sempre foi. E agora, nesse momento que está recuperado, mais do que nunca a importância para o estado. Né? O Estado tem uma importância muito grande de imposto, de ICMS, de recolhimento, dessa questão social que eu falei há pouco, de geração de emprego, geração de renda. Isso não pode. Então foi isso que eu fiz. Eu fui ao governador Renan Filho, que é uma pessoa que entende muito de economia, ele é economista, né? É ministro dos transportes hoje, é amigo pessoal, mas ele é uma pessoa de visão. E ele teve essa visão nesse momento que tinha que dar a mão ao setor, porque o governador que passava aqui, que desse a mão ao setor sucroalcooleiro, ele era mal visto. Passaram alguns governadores no estado que eram industriais e não podiam tomar nenhuma decisão favorável ao setor, porque na opinião pública ele ia ser taxado como o cara que estava se beneficiando, ou que estava beneficiando um setor. Criou-se até em algum momento uma imagem péssima, né, do usineiro, né? O usineiro era um cara que escravizava, era um cara que, né, como é que se diz, ele explorava o trabalhador, que na verdade é o contrário, a gente é amigo dos trabalhadores. Nas fazendas nós temos casas para os trabalhadores, eles vivem felizes nas casas, com água encanada, com energia, moram dentro do serviço. Quando eu chego na fazenda, eles dizem, doutor, Deus me livre eu morar numa cidade. Eu saí 5 horas da manhã para pegar um ônibus, 6 horas, eu estou dentro do meu serviço, aqui eu tomo meu cafezinho, meu cuscuz, eu vejo o sol nascer, eu pego a minha moto aqui, monto, eu estou dentro do meu serviço, eu vou ali num talhão de cana, eu olho isso, eu olho aquilo outro, venho almoçar aqui na minha casa, o meu filho brincando ao ar livre, isso tudo em parceria com... Estudando na escola, que tem escola dentro das fazendas, grupos escolares, ajudados muito pelos municípios também. Então, é uma vida saudável. Então, se foi criado uma imagem terrível, e principalmente em Alagoas, do que é o setor sucroalcooleiro, que não é nada daquilo, não é nada disso que se pinta. Então, os governadores, voltando a esse assunto, tinham muito receio de fazer qualquer tipo de ação favorável a esse setor, que era um absurdo economicamente não fazer esse tipo de ação, né? E uma ingratidão com um setor que tanto gerou emprego e renda para o Estado, né? Leva o Estado, leva o país nas costas. Então o Renan Filho teve essa visão, foi um cara que teve uma visão muito boa, econômica e social da situação, nos deu a mão na época e nós conseguimos sair do fundo do poço, atravessar. Depois veio a pandemia, foi terrível, mas para o campo a gente não sentiu muito, porque eram áreas abertas, a gente continuava conseguindo trabalhar, não eram locais fechados, a gente não, como diz, não precisava pegar o ônibus, não precisava ir para um escritório fechado, ficar no ar-condicionado, não, era céu aberto, o agro não para, e a gente não parou e continuou produzindo, continuou crescendo,
alimentando o Estado e alimentando o país, e estamos, graças a Deus, atravessando essa pior fase e chegando num momento de mais calmaria. Já dá para botar o boi na sombra, né? Já dá para amarrar um pouquinho o boi na sombra, mas ainda é um setor que ele vive muitos desafios, Alberto, porque quando você trabalha na agricultura, não existe ciência exata para o agricultor, né? Nem para o produtor de cana, de café, de milho, o produtor de boi, porque nós dependemos muito do tempo, do clima, né? Nós dependemos, se tem muita chuva, a gente sofre, se tem pouca chuva, a gente essa sofre. variação climática. A variação ruim, né? climática, o mundo está com uma variação climática muito forte, então isso tem atrapalhado muito. Os investimentos no campo são muito altos. Qualquer coisa que você faça no campo é altíssimo. Adubo nós compramos em dólar, né? O herbicida é variado pelo dólar. O preço da sua cana varia de acordo com o mercado, não é com os custos de produção. Então nós temos, uma commodity, o preço da cana todo mês varia, nossa ATR, de acordo com a commodity do açúcar, do preço do açúcar no mercado internacional, a lei da oferta e da procura, né? Se existe muita oferta, o preço baixa, se existe pouca oferta e muita procura, o preço sobe. Isso é regulado pelo mercado mundial, principalmente pelo centro-sul do país, porque nós somos o maior produtor de açúcar do mundo, o Brasil. E quando nós temos uma geada no sul e falta açúcar ou falta produção de cana no mundo, a tendência é que o preço suba. E assim a gente vai variando e vai vivendo nessa gangorra e nessa corda bamba, produzindo contra tudo, contra todos, muitas vezes contra os governos federais, porque de acordo com algum tipo de ideologia de algum tipo de governo, a gente sofre mais, né? Mas a gente vai lutando, porque lutar e brigar e trabalhar já faz parte do DNA de quem produz. Tá certo, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta conversando com Edgar Filho, presidente da Asplana, Associação dos Plantadores e Fornecedores de Cana do Estado de Alagoas. A gente volta já. No Braskem Explica de hoje, vamos contar como a comunidade está participando do plano urbanístico, que vai detalhar a localização de equipamentos públicos e outras iniciativas para a melhoria dos flechais. Para que o plano urbanístico fique mais adequado às necessidades dos moradores, comerciantes e empresários da região, quase 1.000 contribuições foram colhidas em pesquisas online e reuniões presenciais. Essas contribuições foram consolidadas e serão apresentadas em novos encontros nas próximas semanas. E os moradores farão a validação final das ações planejadas para os flechais. A construção de uma unidade básica de saúde, creche, escola infantil, novas áreas de lazer e o pier de acesso à Lagoa Mundaú são algumas das iniciativas previstas. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. Ok, de volta no Papo Cabeça, presidente Edgar Filho, presidente da Asplana. De 2015 para cá foram vários presidentes, política nacional mudando de acordo com a variação de dólar e do euro. Como é que está nesse momento com a política do atual governo federal? Verdade, passamos por alguns presidentes já, né? Impeachment, novo presidente, prisão de presidente, soltura, agora inegibilidade de outro. Mas o setor vem atravessando, né? Nós passamos por períodos difíceis, políticas às vezes erradas do governo federal, quando segurava o preço do etanol, fazendo que o etanol não fosse viável de se produzir, a gente virava tudo para o açúcar, e o açúcar, aquela história que eu falei da lei da oferta e da procura, quando você vira a chave para produzir açúcar, só o açúcar fica em demasiado no mercado, a tendência é que o preço caia. E a gente vinha se adequando a isso, tivemos algumas subvenções do governo federal que enxergava que tinha feito alguma coisa errada e em contrapartida, com outra mão, nos dava uma subvenção para que a gente não se acabasse no meio do caminho, porque a questão da geração de emprego e renda é importante, né? A questão social é muito importante. E a gente vem se arrastando e trabalhando e dialogando. E na minha concepção, como presidente, desde quando eu assumi a Asplana, o diálogo
é que permeia todo tipo de ação. Porque se você não tiver diálogo, você for para ser uma questão de bater de frente, para você fazer uma política extremista, nada funciona. Eu acredito nisso. Então, seja governo de esquerda, seja governo de direita, se você dialogar, pela importância que o setor tem para o Brasil e para o Estado, você vai conseguir avanços. Né? Porque a gente não está solicitando nem exigindo coisas absurdas. Nós não estamos solicitando dinheiro ou créditos em bancos para que a gente jogue dinheiro fora ou para que a gente esteja fazendo brincadeira ou festa. Não, a gente está querendo trabalhar, a gente está querendo produzir. Gerar emprego, gerar receita para o próprio Estado. Esse dinheiro volta para o Estado e faz com que a cadeia produtiva toda seja mexida e toda seja trabalhada. Então, quando se dialoga com o governo federal, com o governo estadual, mostrando os números, a importância, o que esse setor representa para um estado pequeno como o estado de Alagoas, em termos de geração de emprego e de renda, e para o Brasil, a gente tem as portas abertas sempre e é ouvido. E quando você está com uma questão e com um pleito que é justo, você sempre vai ter êxito. Eu acredito nisso. É porque o ministro Paulo Guedes vem numa luta muito grande, né? Tentando adequar essa realidade econômica brasileira. Mas aí vem o Copom com taxa de juros e aí eleva e inviabiliza, né? Que reflexo tem isso no setor? Rapaz, foi um reflexo ruim na época, quando o Paulo Guedes estava com isso, teve um reflexo realmente não foi bom. Isso refletiu nos créditos, refletiu no preço das commodities nossa, de álcool, de etanol. Aí depois fomos para a Câmara, conversamos com o Arthur Lira fez uma emenda com relação ao etanol para que isso não se tornasse inviável. E aí a gente conseguiu passar alguma coisa na Câmara, mas é como eu disse a você, sempre não para. A questão política não para de acordo com algumas decisões que o governo toma, que acha que não vai respingar porque vai ajudar outro setor, mas prejudica o nosso, a gente tem que entrar para que a gente mostre que nós estamos sendo prejudicados com taxa de juros, com Selic, com inviabilidade do etanol, com inviabilidade do imposto para o açúcar, e mostrando isso, a gente vai se adequando, porque nós temos um peso forte na economia, né? E o Haddad agora? O Haddad está indo bem, eu não acredito que foi feito um terrorismo assim quando o Lula foi assumir, né? Principalmente para o nosso setor. É um setor muito ligado, o agronegócio ficou muito ligado ao governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, no discurso, ele nos defendia e nos protegia, e teve algumas ações no governo que nos protegeu muito, principalmente nessa questão do movimento sem terra. Né? As invasões das terras, o governo Bolsonaro foi um governo que não liberou verba. Deu uma segurada. E deu uma segurada e uma segurança jurídica para nós no campo. No tempo do Lula, que o Lula, nós sabemos que o governo do PT é muito ligado a esses movimentos sociais, né? Entre aspas, que para mim o movimento sem terra não é movimento social, é uma questão muito mais complexa, né? Porque você está invadindo uma propriedade privada e muitas vezes que são produtivas, como a gente viu na Globo e em várias reportagens de jornais nacionais, que se derrubava pés de laranja com trator e tal, matava boi, quebrava cerca, acabava com a propriedade produtiva. Não sou contra a reforma agrária, pelo contrário. Então, quando o Lula assumiu, nós ficamos com essa insegurança de que isso fosse voltar, porque no tempo dele e da Dilma existiam muitas invasões e tiveram muitas invasões aqui no estado. E aí eu me antecipei e fui conversar com o governador Paulo Dantas. Fui ao Palácio, até porque o Paulo apoiou o Lula, né? Então eles apoiaram o governo. O que o senhor disse lá, o Paulo? Aí eu fui com o setor produtivo, chamei o doutor Álvaro Almeida, da Federação da Agricultura, e fomos todos juntos e levamos um documento mostrando a ele que nós estávamos inseguros, porque já estavam começando, depois que o Lula assumiu, até algumas invasões de terra na Bahia, em Sergipe, em alguns estados vizinhos, e a gente estava começando a achar que aquilo ia chegar para a gente novamente. Então, eu conversei com ele, porque ele veio aqui nas Planas, sentou até nessa cadeira aqui que você está, justamente, na campanha para governo do Estado, quando ele era pré-candidato, eu trouxe todos os 4 pré-candidatos para cá, e o Paulo se comprometeu aqui que não iria deixar que a gente sofresse com insegurança jurídica, nem com invasões de terra no Estado se ele fosse governador. Tanto ele como os outros 3 pré-candidatos que tiveram aqui disseram isso.
E o auditório estava cheio, ele se comprometeu com isso. E eu fui só lembrar ele. Né? Foi só reforçar o pedido. Reforçar o pedido que nós tínhamos feito aqui. E é o comprometimento que ele tinha falado aqui na Asplana, que iria nos dar essa segurança jurídica, que no Estado ele não ia permitir invasões de terra nesse sentido. E a gente foi. E quando chegamos lá, fomos muito bem recebidos por ele, né? Como sempre, o Paulo, cara amigo, cara produtor rural, ele é produtor rural, e nos deu toda essa segurança. Nós levamos um documento para ele, mostramos as invasões de terra que tinham acontecido, as que poderiam possivelmente acontecer, e que ele não permitisse isso, mas também não deixasse esse pessoal desamparado, né? Ele fizesse as reformas agrárias que tem que ser feitas com as terras que não são produtivas no Estado, que tem um bocado de terra que não é produtiva, e que deixasse quem produz trabalhar com tranquilidade. E assim ele fez. Até hoje não teve nenhuma invasão de terra, nós estamos tranquilos, e ele fez uma distribuição aí de áreas que não são produtivas para os movimentos sociais. Então, ele acalmou os dois lados, acalmou as situações e está tudo correndo tranquilamente. Está caminhando, né? Esperamos que continue assim. Presidente, por onde a gente passa em algumas regiões do estado de Alagoas, eu vou me referir, por exemplo, agora a Atalaia e Capela, por onde eu passo frequentemente, e a gente vê uma plantação de eucalipto muito grande. O que é que vem por aí com o eucalipto e é uma nova economia sendo gerada no estado de Alagoas? Alberto, não é o que vem, o que já está acontecendo, já vem acontecendo há alguns anos, né? O eucalipto já é uma realidade no estado de Alagoas, eu acho que no país todo, e no estado de Alagoas chegou forte com o grupo Carlos Lira, né? Foi fechada aquela usina Cachoeira aqui, e a usina Cachoeira é uma usina com a topografia bem acidentada, e essas topografias mais acidentadas são mais propensas ao plantio e ao cultivo de outras culturas, que não seja a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar em região de encosta, de topografia mais difícil, é mais onerosa para ser produzida, é mais caro o plantio nessas áreas. Então, é uma opção o plantio do eucalipto nessas áreas mais complexas, de mais relevo íngreme. Então, já existe essa realidade, a Caetec está aí, que é do Grupo Carlos Lira. Na região norte tem arrendado algumas áreas e tem produzido. Mas eu sou, como está dizendo a você, um entusiasta pela cana-de-açúcar, né? A cultura. Afinal de contas, o senhor é um plantador. Afinal de contas, eu sou o plantador e sou o presidente da entidade, sou um líder de classe. Mas, tirando isso, eu acho ainda mesmo, falando economicamente, que a cana, para quem produz, para quem planta, é mais rentável do que o eucalipto, que se demora 6 anos para colher. A né? cana colhe todo ano, né? Todo ano nós colhemos, com dificuldades e sem dificuldades, mas toda cultura e todo negócio tem as suas particularidades e dificuldades. Mas eu sou entusiasta pela cana-de-açúcar, eu acho que estamos aí há mais de 500 anos no Brasil plantando cana, né? É uma cultura que passa por suas dificuldades, enverga, mas não quebra, e se mantém, né, como motor até da economia do estado de Alagoas. Então, eu acho que para se produzir particularmente cada pessoa, eu acho que cana é mais rentável. Agora, você quer arrendar uma terra, é mais uma opção que você tem hoje de arrendar uma propriedade sua para eucalipto, principalmente se for uma propriedade com uma topografia acidentada. Como o eucalipto dá o que para a gente? É a madeira, né? Uhum. É a madeira. É o básico da fábrica dos eucaliptos que tem aqui no estado, é para fazer móveis. É para ser produzido para madeira, realmente. Esses móveis, esses parquinhos que você vê na praia, que é tudo de eucalipto, né? É uma nova opção para a economia do estado. Para a economia do estado, com certeza, porque gera emprego, né? Gera emprego, gera também renda. Claro que em quantidade bem menor do que a cana, não se compara, né, com a força da economia da cana, mas é mais uma opção para o Estado de negócio, de geração de emprego, absorve muitos trabalhadores na época do plantio. Agora o plantio é de 6 em 6 anos, a cana é todo ano, né? E além de ter todo ano, tem os tratos da cana também, que você está empregando praticamente o ano todo. Você só moe de 6 em 6 meses, as usinas só moem de 6 em 6 meses, mas existe o plantio. E existe o trato daquela cana, o preparo do ano todo, para que aquela cana seja colhida no final do ano, de setembro em diante. Então, isso está gerando emprego o ano todo. E o eucalipto é sazonal, né?
Ele gera aquele emprego e depois daqui a 6 anos, naquela área que você plantou, você só vai colher. E a cana, quando espreme, dá um caldo, se espremer de novo, dá uma caninha, né, presidente? Rapaz, a Uma cana aguardente. é o açúcar, a gente vive adoçado por ela. É e quando a gente tá verdade. estressado, a gente toma uma lapadinha de cana e aí o estresse vai todo embora. Que nos perdoe os diabéticos. Os diabéticos nos perdoem. E os abstêmicos também, que não bebem, né? É verdade. Existem. Presidente, obrigado pela atenção. Ô, Foi Beto, bom demais obrigado. bater Foi um esse papo prazer, aqui. meu amigo. Você sabe que você é um cara queridíssimo. Fico feliz. E tamo junto aqui, Tamo viu? sempre, Quando você precisar, sempre. apareça. Tá certo, então. Papo Cabeça fica por aqui. Um abraço. Bom dia, senhora. CPF na nota? Sim, sim, pro CPF na nota eu digo sim. Diga sim e ganhe desconto no IPVA. E aí, parceiro? CPF na nota? Sim. Sim, pro CPF na nota eu digo sim. Ganhe 10% do ICMS de volta e participe do sorteio de vários prêmios. Quando você diz sim, Alagoas também ganha mais saúde, educação e realizações. Secretaria da Fazenda, Governo de Alagoas.